A paz do Senhor Jesus a todos. Neste momento que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui gravando a série As Obras da Carne. E hoje nós estamos na quinta série das Obras da Carne, que é referente à feitiçaria. Vamos orar para que o Senhor nos dê a direção do seu Espírito Santo, para que venhamos falar a verdade, somente aquilo que é da permissão do Senhor, que está dentro da palavra do Senhor, para que nós não venhamos nos deixar levar por aquilo que não é do agrado do Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu me coloco, Senhor, na tua presença neste momento. Sei, meu Deus, que muitas das vezes temos falhado, devido às correrias, devido a tantas coisas, lutas, por tantas coisas, Senhor, e deixamos tantas coisas que é da tua palavra, deixamos de trazer a teus filhos. Mas o Senhor é misericórdia, o Senhor nos dá chance, o Senhor nos dá oportunidade, tanto para mim quanto aos seus filhos, para que nós venhamos falar da tua palavra, trazer, Senhor, esse estudo a respeito, continuar com esses estudos, meu Deus, das obras da carne, que é tão importante nós entrarmos neste assunto, porque são obras que levam à condenação eterna. Venha, Senhor, falar aos corações, venha direcionar os nossos passos, segundo a tua grandeza, segundo o teu poder, segundo a tua misericórdia. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos falar da feitiçaria, aonde no tempo da lei de Moisés, quando o Senhor deu a lei de Moisés, uma das ordens que o Senhor ele deu a Moisés era que o feiticeiro não era para deixar viver. Deus, ele sempre fez a separação entre o santo e o profano, entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia. E sabemos que quem busca a feitiçaria, ele busca aos demônios. Eles buscam o ocultismo. E nos dias atuais, muitos já não acreditam na feitiçaria. Mas só que é uma coisa que se expandiu tão grandemente sobre a face da terra que precisamos ter cuidado. Porque Satanás ele não brinca em serviço. Muitas das vezes nós brincamos de ser cristãos, nós vivemos relaxadamente, enquanto os adeptos de Satanás, eles têm trabalhado noite e dia, invocando demônios, fazendo suas oferendas, fazendo seus encantamentos, buscando destruição de famílias, buscando destruição de vidas, casamentos e muitas coisas. E é uma coisa que, a feitiçaria é uma coisa que os cristãos eles não prestam muita atenção, que é uma coisa que existe e é uma coisa bíblica. Tanto é que lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a palavra do Senhor Jesus, ele disse claramente que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E se nós caminharmos pela palavra do Senhor, nós vemos quando Deus ele retirou o seu espírito da vida de Saul, ele ele foi para a guerra e buscando uma resposta de Deus, Deus
ele se calou e ele não dava uma resposta a Saul. E Saul foi buscar em Endor uma feiticeira. E lá ele invocou demônios no lugar de buscar a Deus, de se arrepender dos seus pecados. Isso foi a causa, uma das causas da grande destruição, tanto de Saul como da sua casa, a desobediência. E nos dias atuais, precisamos trazer a realidade a respeito da feitiçaria, que dentro da casa de Deus existem verdadeiros feiticeiros. Eu mesma conheço pessoas que elas pegam, pessoas pregadoras do Evangelho, pegam a foto da pessoa e colocam debaixo do seu joelho, pega o nome da pessoa, pega roupa da pessoa e colocam debaixo dos seus joelhos e vão fazer oração. Eu conheço uma grande pregadora, ela tem uma igreja, ela arrasta multidões e ela gostava de um rapaz. Ela estava namorando esse rapaz. E ela colocava a foto desse rapaz debaixo do joelho e falava que ela ia morrer seca, mas ele ia casar com ela. Então, não pense você que a feitiçaria está só lá fora. Nós vemos testemunho de pessoas sérias a respeito, que elas comentam a respeito da feitiçaria na África. Um dia um pastor, ele estava na igreja, ele tinha vindo da África e eu fui pegar o meu filho que estava na sala de reunião, o Eliel, que ele tinha amizade com o pastor da igreja. E quando eu fui pegar o Eliel, o pastor falou: irmã, você veio aqui, escuta esse testemunho. Eu cheguei tem 3 dias da África e eu vou falar para você que para ser cristão na África, ele tem que ser fiel, verdadeiro e ter uma vida no altar de Deus. Porque, ele dizendo, né? Porque quando eu cheguei na África, eu não conseguia dormir. E eu falei assim, que tanta festa é essa, que tanto batuque é esse, que tanto barulho, esse povo não para de... Era meia-noite, eu não tinha conseguido dormir, dizia ele. E ele disse, o pastor que acompanhava ele na África, falou: irmão, isso não são pessoas, são demônios, porque eles receberam muitas oferendas. E quando ele diz que ele não conseguia dormir, porque o barulho era imenso, multidões, multidões, multidões. E também ele dizia assim que ele escutava barulho, passos de gigantes vindo em direção dele. E ele não via ninguém. E ele escutava chegava dentro do quarto e virava. Ele só sentia quando uma mão pegava na cabeceira da cama dele e levantava a cama dele e jogava ele longe. Hoje, nós vemos na África feiticeiros que flutuam, feiticeiros que fazem horrores. E vemos pastores de várias nações que vão numa cidade da África lá
fazer pacto com feiticeiros para serem ricos, para arrastarem multidões. Não pensa você que a feitiçaria acabou. Porque existe o feiticeiro aí fora que ele faz coisas horrendas, e existe aquele que se diz cristãos no nosso meio, que são aqueles que são os verdadeiros feiticeiros, que fazem oração contrária. E nós temos que tomar cuidado. E eu tenho testemunho de uma pessoa da nossa família que essa pessoa ela conheceu um casal que o marido abandonou a mulher e a mulher era crente. E ela todos os dias ela orava, falava assim: se ele não voltar para mim, eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra, há de morrer se ele não vai voltar para mim, para mim. Com 2 a 3 meses depois da separação, aquela mulher ainda continuava, ela era crente, continuava orando. E teve um dia que o rapaz saiu para trabalhar e veio um caminhão e passou por cima da cabeça dele. Se a gente olhar pelos nossos olhos naturais, nós vamos dizer que isso, foi coincidência e acidente acontece. Não, meus queridos irmãos, a feitiçaria existe. Se não existisse, o Senhor Jesus não diria que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Porque nós sabemos que a feitiçaria ela é além daquilo que nós imaginamos. Existem sacrifícios de criança, existe uma situação tão drástica no meio dos feiticeiros que eles vão comer defuntos. Então, nós temos que estar atentos, a feitiçaria existe. Não pense você que se você estiver com a sua vida de qualquer maneira, que a feitiçaria não te alcançará. Ela te alcança. Eu mexo com libertação. Eu conheço uma mulher que eu levava a filha dela, que era especial, e eu passava em frente da casa dela, e a filha dela gostava de ir na igreja, porque a filha dela conhecia o Eliel. E um dia eu fui pegar a filha dela para ir para a igreja. Ela falou: eu estava esperando você para que você viesse orar por mim, a mãe da menina. E essa mulher, ela bebia muito. Só que todas as vezes que orava por esta mulher, ela manifestava, ela era muita obra de macumbaria na vida dela. E neste dia que eu fui orar com ela, orar por ela, estava eu e minha vizinha e a minha filha Mônica. E quando eu orei por ela, ela manifestou um demônio muito bravo, gritando que iria matar, que o nome dela, que ele tinha recebido muitas oferendas, isso e aquilo. E quando aquela legião foi expulsa, aquela mulher começou a palpar o seu rosto, e ela gritava: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem mais de 10 anos que eu não contemplo o meu rosto. Parece brincadeira. Parece que estamos inventando. Eu tenho experiências tremendas na obra de Deus. Eu orei por uma irmã dos Estados Unidos.
uns 8 anos eu orei por essa mulher, ela ligava dos Estados Unidos para mim. Alguém passou meu telefone e chegou lá, nos Estados Unidos lá. E essa mulher, ela ligava para mim. E ela tinha uma dor de estômago terrível. E essa dor de estômago não tinha remédio, não tinha médico que curava. E fazia 8 anos que eu orava por ela, quase 8 anos. E um dia ela me comentou sobre essa dor no estômago. Eu falei assim, então você vai se colocar de joelho aí e eu vou orar por você. E eu comecei a orar aqui em casa, no telefone, orando, repreendendo obras de macumbaria, de feitiçaria. E de repente Deus me mostra um bolo de cabelo no estômago dela. E em cada ponta de fio de cabelo existia uma cabeça de serpente. Isso eu estou falando em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não estou mentindo, não estou inventando, não estou criando modinha aqui não. E aquilo estava vivo, aquilo mexia, com aquela oração eu contemplava, aquilo era uma coisa horripilante. Aquilo meu corpo inteiro arrepiava. Aquilo parecia que estava uma situação assim, parecia que estava aqui dentro de casa. E eu escutava o guizo da cobra. E eu falei para ela, Cléo, Deus me mostrou uma obra de macumbaria, de feitiçaria, um bolo de cabelo no seu estômago. E foi uma obra preparada num bolo que foi feito para te matar e para médico na terra não achar esse mal. E ela já tinha passado por os melhores especialistas lá dos Estados Unidos. E eu falei assim, você não vai acreditar, menina. Eu via em cada ponta de cabelo uma cabeça de serpente. E antes que eu falasse dela, para ela que eu escutei o barulho do guizo das cobras, ela falou assim, olha, é tão real e verdadeiro isso que você está falando, que eu sentia mexer, subia na minha garganta, e eu sentia aquelas coisas andarem, querendo sair, e eu escutava o barulho do guizo de cobra dentro da minha casa. Escutei muito, me deu muito medo. Então, hoje eu te chamo. Eu chamo você que está me ouvindo, para que você se coloque realmente na presença do Senhor. Satanás, ele tem as suas maneiras de trabalhar. E ele tem os seus adeptos na face desta terra. Não pense você que é brincadeira. Não pense você que é história de carochinha. Mas saiba que o mal existe na face da terra. O próprio Jesus, ele disse assim que o mundo jaz no maligno. E Satanás, não pensa você que Satanás ele é aquele bichinho de estimação que você bate o pé e ele sai, não. Para que ele venha a sair, você tem que estar com a tua vida no altar, para que você não seja atingido por aquilo que é feito na face desta terra. Você precisa andar segundo a palavra de Deus. É preciso você conhecer a palavra de Deus. Não ande de qualquer maneira, não ame o mundo, porque se você amar o mundo, você se torna inimigo de Deus. Você está sujeito a ser atingido pelo mal que está sobre a face desta terra. Muitos hoje acham que é brincadeira,
que é coisa dos pentecostais. Não, é coisa bíblica. Por isso o Senhor, ele diz na sua palavra, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E muitos estão perecendo, muitos estão morrendo, muitos estão num leito de hospital por causa de feitiçaria. Muitos casamentos acabam por causa da feitiçaria. Muitas vidas estão numa cadeira de roda por causa da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra. Ah, missionária, eu não acredito. A palavra de Deus é para aqueles que creem. A palavra de Deus é para os salvos. Então desperta. Desperta, porque se você despertar, Cristo te esclarecerá. Existe feiticeiro fora da casa de Deus e dentro da casa de Deus. São filhos da perdição. São filhos das trevas. Por isso, o Senhor, ele dizia a Moisés, ao feiticeiro, não deixará viver. Então, é tempo de você despertar e veja se essa dor que você passa, que remédio nenhum traz a cura, entra na presença de Deus. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Examine as Escrituras e veja que quanto a palavra de Deus, ela fala da feitiçaria, que reis paravam antes da guerra, paravam nas encruzilhadas para fazer feitiçarias. Faziam invocações demoníacas. E hoje existe o cristão light, que tudo é 10, que acha que é imune às coisas do mal. E se esquecem que são humanos, que existem duas situações na face da terra, o espiritual e o natural. E existe o espiritual da parte de Deus e existe o espiritual da parte de Satanás. Então, é tempo de despertar, é tempo de saber que o Senhor, ele está te chamando para um despertamento. Às vezes, essa vontade de você morrer são obras de macumbaria. É Satanás que tem recebido oferendas. Essa vontade de você tirar a sua vida é Satanás. Esses vultos que você vê dentro da sua casa, essa voz que te chama e você vai atender, não é ninguém. Acorde, igreja. É tempo de despertar. É tempo realmente de viver o verdadeiro evangelho, de viver a verdadeira palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta, muitas das vezes, nós orarmos, nós gritarmos, nós expulsarmos, se você não vive a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai te libertar. Porque a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É preciso despertar. É preciso saber que o mal existe. Jamais se esqueça que a palavra de Deus, ela diz assim, que outra vez haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Muitos têm perecido, muitos têm visto os seus lares destruídos, as suas vidas, suas finanças, por causa da feitiçaria. E não
devido não acreditarem que existe a feitiçaria, estão sofrendo dano. Então, comece a examinar as Escrituras. Porque isso é obra da carne. E quem anda na carne comete pecado. E quem comete pecado, o salário do pecado é a morte. Então, é tempo de despertar. É tempo de saber que Satanás ele não brinca em serviço. Nós brincamos de ser cristãos. Satanás ele não brinca não. Desperta enquanto você pode. Abra os teus olhos enquanto você pode. Esses sonhos que você tem sonhado aí, ó, com tanta coisa, é sapo, é cemitério, é cobra, é feridas, é doença. De repente, estão trabalhando contra a tua vida e você não tem combatido isso. Quantas das vezes o teu nome é chamado e invocado? Você escuta passos na tua casa? Então, que você venha despertar neste dia. Que você venha examinar as Escrituras e Cristo te esclarecerá. Que Deus venha te abençoar, que o Senhor seja a tua força, que o Senhor seja o teu socorro e que você tenha um grande despertamento através desta série, As Obras da Carne. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor te livre de todo mal.